Bom dia, boa tarde, boa noite a quem estiver me ouvindo. Meu nome é Gabriel Batista e vamos continuar aqui a explicação. Bom, agora que vimos esses conceitos de PDF, CDF, a inversa CDF, vamos voltar finalmente então ao âmbito dos erros, né? Que eu disse que só entregar um erro é algo ruim. Então vamos, e se ficou confuso aonde eu queria chegar com CDF PDF, eu peço mil perdões. É porque sem um exemplo claro da onde a gente vai usar isso, realmente torna difícil o entendimento. Mas agora vai fazer muito mais sentido quando a gente juntar os dois conceitos, o da CDF e da tabela Z, que eu apresentei, certo? Então vamos lá. Agora, com todos esses campos, vamos voltar a falar dos erros. Então, por exemplo, imagine que você tem dois modelos. E um deles, você disse que a média dos erros era 7. E no outro, a média dos erros era 8. Só que no seu intervalo de confiança está entre 12 e, sei lá, 6. E aqui está entre 5 e... Deixa eu ver outro valor. Não, peraí, para fazer mais sentido tem que ser mais ou menos aqui. Mais ou menos aqui. Deixa eu ver. 7 e aqui ser um valor de 13. Percebe que colocando um do lado do outro, eles são praticamente os mesmos erros. Mas talvez você acusasse que a média dos erros ser 7 é melhor do que ser 8, porque 7 é menor que 8, né? Então, se a média dos erros é menor, então você intuitivamente diria o quê? Que com uma média de erro menor, então ele é melhor. Só que olhando um para o lado do outro, eles são praticamente a mesma coisa, né? E aí vem a importância de construir um intervalo de confiança. E aí a gente vai juntar todos os conceitos, vai ficar bem mais intuitivo. E vamos lá. Como é que ocorre? Como é que se constrói um intervalo de confiança? Dado um gráfico desse, por exemplo, olha só que interessante. Vamos supor que você disse que quer um gráfico de intervalo de confiança de 95%. Ou seja, o que é que isso representa? Você vai ter que seu intervalo de confiança é 1 menos significância igual a 95%. Aí isso daqui, ou seja, se isso aqui é 95%, então a significância, se você trocar para cá e esse para cá, né? Obviamente você percebeu que você teria que a significância é de então o que? 5%. Então, o que é que vai ocorrer? Deixa eu escrever aqui. Toda essa parte do centro aqui é justamente o seu intervalo de confiança, ou seja, 95%. E aqui dos lados seria o ponto crítico Z de a significância dividido por 2 e aqui da significância de 1 menos significância dividido por 2. Da onde é que surgiu esse Z? Veja, esse aqui é o valor Z. Existe a tabela Z, porque aquela tabela, a normalização dos dados, a score, mencionado anteriormente, que é x menos a média de x dividido pelo desvio. Como é uma mesma unidade de medida, que é a tabela Z, que é a tabela dos desvios, existe um gráfico montado para dado nível de confiança, um intervalo de confiança, você tem um valor que fica justamente aqui, né? Ou seja, por exemplo, dado esse ponto aqui, aqui seria o valor de esse valor aqui seria o valor de menos 1,96, por exemplo. E aqui seria o valor de mais 1,96. Aí, como assim? O que é que isso quer dizer? Vamos lá.
é como se eu dissesse assim. Pense o seguinte. Vamos dizer que eu estou falando de altura, certo? A média aqui continua sendo 1,70 m. Eu sempre pergunto a altura de uma pessoa. Eu digo, a média das alturas é 1,70 m. Tá, mas se eu pegar uma pessoa aleatória e dizer qual a altura dela, vai me responder 1,70 m, eu quero mais confiança. Aí eu digo pra você, quer mais confiança? Tá bom. Eu te dou 95% de certeza que dado o intervalo de confiança, que vai de, por exemplo, 1,55 m até 1,92 m, essa pessoa vai estar entre essas alturas, né? Entre 1,55 m e 1,92 m. Ela pode ser mais alta ou ser mais baixa? Pode, mas ela vai estar aqui, ó. Ou ela vai ser menor que a altura mínima, ou ela vai ser maior que a altura máxima que você entregou nesse intervalo, né? Porque, é claro, existem pessoas anões e existem pessoas gigantes. E ok, beleza. Então, como é que todos os conceitos se unem aqui e formam esse conceito aqui da matemática? Como é que isso funciona? Veja. Eu estou dizendo para você que se você aplica a CDF, dado a PDF aqui, onde esse gráfico apresenta os desvios. Então, até esse desvio daqui, ou seja, o desvio de menos 1,96, e você integra até esse ponto, ou seja, pinta toda essa área daqui, você teria a área acumulada até esse ponto, que seria de quanto? De 2,5%. Mas você não disse que a significância seria de 5%? É porque, veja, esse gráfico ele é simétrico. Como assim simétrico? Veja, tá vendo que ele é bem distribuído? Lembra do exemplo das moedas? A probabilidade de tirar 0 coroas é a mesma de tirar 10 coroas seguidas num evento de jogar 10 moedas. Então, concorda que o erro ele é propagado nessas duas caudas daqui. Ou seja, tem 2,5% de chance de uma pessoa ter menos que 1,55 m e também tem 2,5% de chance da pessoa ter mais que 1,92 m. Então, como esse erro é distribuído, ou seja, como essa curva aqui do sino é simétrica, então a gente teria essa conclusão. Então, dado um nível de significância, a gente divide, ou seja, se a significância for 5%, a gente pega esse valor e divide por 2, ou seja, 2,5%, e distribui ele tanto na parte esquerda quanto na parte direita, porque há 2,5% de chance de alguém ser menor que o menor valor dado no intervalo e 2,5% de chance de ser maior que o maior valor dado no intervalo. E, ou seja, é aqui que todos os conceitos se unem. Porque a CDF ia calcular ia pegar todas as probabilidades acumuladas até esse ponto, né? Ou seja, até o ponto dado um desvio de menos 1,96, ele ia chegar até aqui. E aí ele ia pegar justamente o que? A probabilidade acumulada até o ponto de 2,5. Ele ia pegar todas as alturas e a soma das alturas, a probabilidade dessas alturas, por exemplo, 1,40 m, 1,41 m, 42, 53, 54, até 1,54 m. A soma de todas essas probabilidades, dessas alturas, daria 2,5%. E a soma das probabilidades de 1,93 m, 94, 95, 96, a soma disso, ou seja, tudo assim no 1,92 m, também daria 2,5%. Quais conclusões você pode fazer, inclusive? Que, por exemplo, o ponto não é simétrico, então o valor daqui, né, não mesmo daqui, então o z do ponto baixo, né, eu vou chamar isso aqui de lower bound, é igual à inversa, ou seja, multiplicar o contrário do ponto de z 1 menos significância sobre 2. Porque, por exemplo, aqui
está menos 1,96 desvios em relação à média. E aqui está mais 1,96 desvios. Como o gráfico é simétrico, então a distância tem que ser a mesma. É por isso que o contrário de um é o outro. Ok? Então, com esses conceitos, a gente acabou aprendendo aí a como montar o nosso intervalo de confiança. Ou seja, o que é que a gente faz então? A gente pega os dados, traz para a tabela Z, normaliza eles para a tabela Z. Aí vai descobrir os desvios. Por exemplo, dado uma altura, você começa para a tabela Z. Aí vê em relação à média quanto o desvio está acima ou abaixo. Aí você calcula. Aí pega os valores críticos, né? Pega o valor crítico, aí você tem esses dados em função dos desvios. Só que, por exemplo, se você monta um intervalo de confiança do jeito que está, você ainda não fez o cálculo que me retorna, por exemplo, essas alturas aqui. Você só tem duas coisas, que dado um intervalo de confiança de 95%, você vai pegar a probabilidade acumulada até o ponto de menos de Z da significância dividido por 2, ou seja, do valor crítico de Z 0,025. E do ponto de Z 1 menos 0,25 dá 975. Então tudo, ou seja, estaria entre 2,5% até 97,5%, totalizando aí 95% de intervalo de confiança. Beleza. Só que se você me dá esse dado, ou seja, a probabilidade do intervalo, ou seja, o intervalo de confiança, né? Essa probabilidade aí, ela é correspondida pelo quê? Por tudo que é maior ou igual ao Z nesse intervalo menor, ou seja, no lower bound, do valor Z, e isso, né, estando entre o valor do upper bound, ou seja, que está acima. E aí, baseado nisso, olha o que iria ocorrer, né? Você precisa, então, veja, isso aqui que eu escrevi é justamente essa parte aqui de baixo, tá? É a mesma coisa. Você teria, então, toda essa área gorda aqui. Só que qual é o problema? Você está me entregando, por exemplo, eu te pedi intervalo de confiança. Aí você diz, não, meu intervalo de confiança ele está no âmbito das alturas, ele está entre tudo que está entre, por exemplo, se eu peço a altura de uma pessoa, você me diz o seguinte, a pessoa vai estar no intervalo de confiança 95% entre o desvio de menos 1,96 e mais 1,96. Aí eu digo, não, beleza, filho, mas entenda uma coisa. Eu pedi a altura, eu não pedi os desvios. Qual é a altura aí desse intervalo de confiança? É de 1,40 m até quanto? Eu quero saber isso, não quero saber em formato de desvios. Então, se eu trouxe para desvios para poder fazer o cálculo, para poder construir para descobrir os valores Z crítico, né? Ou seja, o valor de Z no upper bound e no lower bound. Agora eu preciso trazer os dados de volta, né? E como é que eu faço isso? Bom, o que é o valor Z aqui? O valor Z ele é justamente x menos mi de x, ou, perdão, menos mi de x, e tudo isso dividido pelo desvio padrão, certo? Como é que, ou seja, eu preciso fazer o que então? Me livrar do desvio e me livrar do mi de x. Aí como é que eu faço isso? Bom, você pode fazer da seguinte forma. Pega aqui o valor do desvio, né? Tá vendo a fórmula aqui, certo? Se você multiplicar todos os termos aqui da equação pelo desvio, o que é que ocorre? Multiplica esse aqui pelo desvio.
Multiplica esse aqui pelo desvio. Desvio vezes desvio dá o quê? Dá 1. Desvio multiplicado pelo desvio inverso, né? Porque, por exemplo, só para registrar o que eu fiz aqui, tá? Eles se cortam, certo? Isso aqui dá apenas 1. É esse o intuito que eu fiz aqui. Deixa eu apagar aqui para ter espaço. E ok. E para me livrar da mid x, é só eu somar, porque menos com mais, né? 1 com menos 1 dá nada. Então, você soma todos os termos por mid x. E aí você iria se livrar, então, do, do mid x e do desvio e obtendo só x. Então, ou seja, agora você trouxe seus dados de volta aí pro, pro âmbito das alturas, por exemplo. Então, por exemplo, você pega o seu dado das alturas. Aí você calcula, você normaliza eles para a tabela Z, vê ali os desvios, constrói um intervalo de confiança com a tabela Z ali. Aí você, que é uma tabela, existe, tá? Se você for no Google agora, aí você vai conseguir encontrar vários valores para a tabela Z. Tipo, que dado o intervalo de confiança, a probabilidade acumulada até o ponto de. Para construir uma probabilidade de intervalo de confiança de 5%, o valor crítico de Z então é de mais ou menos 1,96, né? Porque, por exemplo, aqui seria o lower bound. Lower bound. E aqui seria o upper bound. Ou seja, antes, lembra que aqui era só que o valor de Z aqui era menos 1,96 e aqui era o valor de mais 1,96, aí você estava entregando dados só de desvios. Só que agora você fazendo isso, você converte esse dado de desvios para a própria altura mesmo. Então, ao realizar essa operação, você conseguir me retornar o quê, por exemplo? Que aqui seria, por exemplo, 1,55 m, que aqui no meio, por exemplo, seria 1,70 m e aqui seria, por exemplo, 1,92 m. O mesmo exemplo citado anteriormente. E aí você construiria, então, finalmente, o seu intervalo de confiança. Ou seja, que a sua altura está entre 1,55 m e 1,92 m. Aí, ok. Baseado nisso, vamos expandir aqui um pouco os conceitos. A gente vai entender como é que o computador consegue fazer esses cálculos aqui. É o seguinte. A média de x é considerado o valor esperado de x. E como a gente viu, veja, eu acho que eu deveria ter deixado isso claro, perdão, mas a fórmula da PDF ela é representada pelo seguinte: por f de x dx. Pela, é, apenas por f de x dx. E a função da CDF ela é representada por f de x, ok? E como é que a gente pode pensar isso aqui? Por exemplo, a integral de mais infinito até menos infinito de x vezes f de x dx, ou seja, você pegando ali todos os x dado, veja, se você integra toda a área do gráfico da PDF, né, ou seja, toda essa parte aqui, daria 1. Só que se você adiciona x na jogada, você ia retornar justamente o quê? O valor aqui da média. Então, isso aqui é o mesmo que também mi de x, que é a média de x.
E como a gente viu antes, né, integrar toda essa área da PDF tem que me dar no máximo 1, porque é a soma de todas as probabilidades. Então, como é que o computador faz esses cálculos, né? Vamos lá. Se mi de x é o valor esperado de x, o valor da variância tem que ser o quê? O valor esperado da diferença de x menos a sua média. E isso é elevado ao quadrado. E aí, como é que a gente consegue colocar isso aqui no papel e trazer um exemplo mais claro? Bom, basicamente seria a integral, então, né, de menos infinito até mais infinito da expressão x menos mi de x, e isto aqui elevado ao quadrado. Aí você expandindo isso daqui, você obtém o seguinte: mais infinito, menos infinito, de... Aí é só fazer, né? Quadrado do primeiro termo, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Então ficaria x ao quadrado, f de x... Ah, eu esqueci de colocar o f de x dx. Porque é dado o gráfico da CDF, você calcula a integral dele, né? Então, a parte de f de dx participa da equação. Aí, com menos duas vezes mi de x, a gente pode separar aqui da integral, né? E esse valor, então, de mais infinito até menos infinito, dá de x vezes f de x dx. Por que ficou desta forma? Porque não é quadrado primeiro. X ao quadrado vezes f de x dx. Depois tem duas vezes o primeiro vezes o segundo. Aí eu posso isolar o de x e deixar ele aqui. E deixar apenas o x dentro da integral. E depois disso eu posso somar com a integral do, do, do quadrado de mi de x. Ou seja, de mi de x elevado ao quadrado de f de x dx. Lembra que a integral toda da PDF não tem que dar no máximo 1? Então isso aqui na verdade é 1. Isso aqui é a própria mi de x que a gente viu antes. Então, resolvendo isso daqui, seria o quê? Seria 2 o de x vezes o de x, aí daria 2 o de x ao quadrado, com mais o de x ao quadrado. Isso aqui daria, né, menos 2, não, menos 1 o de x ao quadrado. Aí a integral disso aqui, veja, se o valor esperado de... Veja, vamos voltar aqui um pouquinho. Aqui, ó. Se o valor esperado de u de x, que é representado por isso aqui, dá esse valor, dá o valor esperado de x, então esse daqui ia retornar o quê? O valor esperado de x ao quadrado com menos o valor da média de x elevado ao quadrado, ou seja, o valor esperado de x, só que essa expressão elevada ao quadrado, né? São coisas diferentes. É como se esse aqui pegasse todos os x, né? E elevasse ao quadrado, né? E esse aqui é como se fosse dessa forma. São coisas distintas. Então, beleza. Assim a gente conclui essa parte da tabela da tabela Z, de intervalo de confiança, todos esses assuntos. O próximo conceito que a gente vai ver vai ser sobre a introdução ao algoritmo de bootstrapping. Entender, então, como é que a gente usa esses conceitos, tabelas Z e tudo, para criar um jeito
de analisar os dados, né? Porque, por exemplo, ok, você aprendeu como construir um intervalo de confiança. Mas imagine que o dataset é a planilha do mundo inteiro. Como assim o mundo inteiro? As 8 bilhões de pessoas do mundo. É muita gente. É muita gente. Pode ter dado faltante, enfim. Então, tem algum jeito de resolver esse problema, né? Porque 8 bilhões de pessoas, tem gente que não tem informação, tem gente que tem. Como é que eu posso tentar chegar numa aproximação? É isso que a gente vai entender no próximo vídeo e que vamos tentar. Vamos tentar não, vou demonstrar um algoritmo, né, que é o Bootstrap, que ele se propõe a resolver esse problema, tá certo? Até o próximo vídeo.